agora sobre o livro vermelho de Jung. A MPC, sempre ocupado ao longo dos 25 anos de trabalho profícuo na pesquisa do inconsciente humano, nós começamos a estudar o livro vermelho desde a sua publicação em 2009, nos Estados Unidos. Mas convém falar um pouco sobre o livro vermelho. Jung foi discípulo de Freud a partir de 2007 até 2012. Em 2012, Jung escreve um símbolo de transformação da libido, em que ele começa a falar do inconsciente coletivo e há uma separação entre Freud e Jung. Jung decide abandonar a presidência da IPA, decide abandonar todo o legado, diríamos assim, da fama que tinha ao lado de Freud e começou um trabalho sozinho. Começou do nada. Porque ele entendia que ele tinha uma missão e que ele precisava pesquisar coisas mais profundas, que seria o inconsciente coletivo. Em 1913, então, ele começa esse trabalho. Em 1914 a 1917, especificamente, ele escreve, se afasta do mundo, deixou até de lecionar na universidade, se afasta da direção do hospital onde estava e começa a se dedicar à alquimia, a uma produção pessoal, a um mergulho profundo no inconsciente humano. E ele morava à beira do lago de Zurich, onde construiu um pequeno castelo chamado Cornac, e onde ele viveu durante esses anos, inclusive até a sua morte, em 61, e durante esses 3 anos ele mergulhou profundamente pesquisando o inconsciente coletivo, fazendo uma autoexperimentação. Nesses anos de reclusão, ele produziu um livro vermelho, de capa de couro vermelho, escrito com tintas alquímicas, ou tinta que ele produziu nesse próprio autoexílio. Ele escreveu num alemão antigo, produziu um texto que depois ele disse que esse texto que ele produziu naqueles anos foi o que fortaleceu, estruturou e mostrou o caminho que ele iria seguir até o fim da sua vida em 1961. Esse livro ficou guardado a 7 chaves num cofre de um banco da Suíça e ao longo da sua vida, embora esse livro tenha terminado em 1925, ele jamais quis que fosse publicado. Só algumas pessoas muito próximas conheciam algumas páginas desse livro. E ele deixou por escrito aos familiares que só depois de muitos anos esse livro poderia ser publicado. Porque o dia que fosse publicado, iria mudar toda a história da psicanálise junguiana. E por que não dizer da própria psicanálise? Nós temos aqui na MPC esse conceito. O livro vermelho, bem interpretado, muda totalmente a trajetória da psicanálise. O livro vermelho é este. Este aqui, que a editora Voz publicou, tem 2 partes. Uma parte é justamente o facsímile do livro antigo que ele escreveu. Veja bem que ele escreveu numa tinta, fez os próprios desenhos, ele mesmo desenhou, das visões que ele teve ao longo dessa trajetória, numa profunda imersão do inconsciente coletivo, e onde justamente apresenta 2 grandes personagens. Um deles, o Sdubar, é um homem antigo de uma cultura suméria, com quem ele conversou, e ele fez uma interpretação do tempo do passado, do conhecimento do ser humano na época da sua infância e a cultura atual. E também apresenta o seu mestre, que ele chama de mestre, o grande mestre, que ele chama de Philémon. Philémon é o mestre com quem ele conversa ao longo dessas viagens que ele fez ao longo da produção desse livro vermelho.
Muito bem. Este livro, senhores, é um livro revolucionário. Infelizmente, eu já li várias obras que fazem análise superficialmente do livro vermelho, e alguns falam de que esse livro vermelho Jung teria produzido num estado pré-psicótico, esquizofrênico, um momento em que Jung estava mais para lá do que para cá. E alguns analisam como se fosse uma poesia, como algo que ele produziu como uma sublimação. Mas, pessoalmente, eu acredito que nenhum deles tem razão. Eu assumo a responsabilidade de criticar essas pessoas de não entenderem o livro vermelho. Porque Jung, se fosse apenas uma obra de poesia, se fosse apenas uma obra de sublimação ou de qualquer coisa, Jung não teria dito o que ele diz. Não teria dito, por exemplo, não teria proibido que fosse publicado antes da sua morte e nem depois, depois de vários anos. Ele faleceu em 61, o livro só foi publicado em 2009. E mesmo por insistência de pessoas que convenceram os netos de Jung para que fosse publicado. Então, no Brasil chegou em 2011 ou 2012, acho que chegou em fevereiro desse ano. E nós estamos, inclusive, ministrando esse curso do livro vermelho, da releitura das teorias e técnicas de Jung, aqui na W3, em Brasília, o último sábado de cada mês, no auditório específico da Microtech, fica na W3, bem no plano piloto. Então, o último sábado de cada mês, das 4 até as 8 horas da noite, nós estamos apresentando um estudo. Nós estamos no módulo 4, inclusive um curso de pós-graduação que nós temos conveniado com uma faculdade. Então, se você quiser participar disso, nós temos todos os cursos anteriores, ou seja, os 4 módulos já foram dados, não somente a apostila, como também em DVD. Foi todo gravado do jeito que está sendo gravado hoje. E, se você quiser participar aqui em Brasília, ou se você quiser, você pode solicitar a nós.